Em Torto Arado, nós acompanhamos a vida das irmãs Bibiana e Belonísia, que vão como um fio condutor nos contando a história de gerações que vivem lá na Água Negra. Essa história é um registro de uma realidade calcada na injustiça social, fruto das desigualdades de um sistema racista que ainda perdura no nosso país até os dias de hoje. Torto Arado é denúncia de um sistema escravocrata contemporâneo e também é um ode à força da unidade, da terra e de uma cultura, de um povo que não será mais silenciado. Oi pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos ter mais um vídeo do nosso quadro Vontade Extra, onde eu trago para vocês uma resenha, uma sinopse, né, de obras que eu estou lendo atualmente, para instigar vocês a lerem essa história, conhecer as histórias também, e depois, sempre, né, um dia depois de eu lançar a primeira parte do vídeo, eu lanço uma segunda parte, aonde eu detalho mais alguns detalhes da história, até o final dela, para quem não tem medo de spoilers, né? Ou para quem queira realmente fazer um estudo, uma análise da obra. Hoje, a história que nós vamos analisar é Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Este é um livro que se tornou um clássico quase que instantâneo, né? É uma obra brasileira. Ela foi lançada aqui no Brasil pela primeira vez em 2019 e para um mercado editorial como o nosso, no nosso país, a gente pode até ver que realmente se tornou um clássico, porque essa edição que eu tenho aqui, ela já é a 12ª reimpressão. Isso é um feito grandioso, assim, né, pro nosso país, ainda mais que foi uma obra lançada no meio de pandemia e tal, e venceu os prêmios Oceanos e o nosso prêmio Jabuti, que é o maior aqui da nossa literatura. O Itamar Vieira Júnior, ele é então um escritor baiano. Ele diz que desde a adolescência ele vinha juntando pequenas ideias para escrever o que viria a se tornar essa obra, mas apenas depois então dele ter feito todo um trabalho como geólogo, ele andou pelos interiores do nosso Brasilzão, principalmente lá na Bahia, né, na parte da Chapada Diamantina, que é o local que aparece aqui a nossa história, e ele também acabou estudando, se tornando aí doutor em estudos étnicos e africanos, e então ele conseguiu unir todos esses conhecimentos dele aqui nessa obra. A gente vai encontrar aqui então, como o próprio autor falou, uma história que gira em torno dos resquícios dos processos de escravidão que ficaram ainda mal resolvidos no nosso país, como a gente bem sabe, mas ele consegue ainda colocar muito mais nessa história. Ela é escrita de uma forma única, ele tem um lirismo, tem uma leveza em certas partes, apesar de se tratar de uma história com assuntos muito pesados, muito tristes, como é o caso da escravidão e do preconceito. E além disso, ele consegue também colocar muito, mas muito da cultura dessas pessoas que compõem este nosso cenário. Muita gente já vem classificando essa obra como um clássico, não só pelos prêmios que ela ganhou, mas por todas as pessoas que ela atingiu, né? Como eu falei para vocês, essa aqui já é a 12ª reimpressão, foi para fora do nosso país, hoje ela já está sendo publicada em várias línguas, já caiu aí em listas de vestibular pelo nosso país afora, e como o Ítalo Calvino diz, né, no seu grande Por que Ler os Clássicos, ele nos conta que clássico é aquele livro que nunca cessa o que tem a dizer, né? Nunca se terminam os assuntos, as conversas sobre ele. E eu acho realmente que Torto Arado merece, então, o título, porque eu acredito que por muito tempo nós ainda vamos ficar ouvindo falar dessa história. Antes da gente continuar aqui com a história, eu só gostaria de pontuar uma coisa em relação à escrita mesmo de Torto Arado, que é a questão de que ele foi, por muitas pessoas, colocado nessa caixinha do romance regionalista, né? Por conta de todos esses elementos culturais, da terra, da religiosidade, né, desse povo, enfim. Porém, ao meu ver, ele tem uma grande vantagem em relação a outros romances regionalistas e que já são clássicos aqui do nosso país,
como, por exemplo, Os Sertões, de Euclides da Cunha, aonde acontece toda aquela parte inicial, né, da Terra, ela é descrita assim com um teor quase científico, quase como de um artigo científico, e que às vezes não permite uma aproximação tão grande de um leitor leigo, né, em relação àquilo. Tem muita gente que acha Os Sertões um pouco cansativo, um pouco complexo demais por essa questão, sem tirar, né, obviamente, o mérito da obra, mas eu acredito que aqui em Torturado o autor conseguiu fazer isso com mais leveza, mais simplicidade, de certa forma. E outra coisa que foi impossível não lembrar também foi a questão de quando eu li o Gaúcho, né, de José de Alencar, e o quanto, nesse caso, o José de Alencar também possuía um distanciamento, né, daquela cultura. Pra gente que é gaúcho sabe que aquele livro não é exatamente o regionalismo puro e concreto aqui, né, do sul. Então, muito mais a ver com a gente teria, então, os livros de Érico Veríssimo, por exemplo, né. A outra caixinha que também tentaram colocar, né, o Torturado foi na questão do realismo mágico. E, assim, eu acho que até funciona, assim, de certa forma, classificar ele como um romance de realismo mágico, né, que a gente sabe que é uma escola muito presente aqui na América Latina. Porque ele tem sim todos os temas ele é de um realismo nu e cru, assim, né, mas ele tem os elementos fantásticos tão intrinsecamente ligados à história quanto os realistas. Se não, assim, se faltasse um pouco do realismo ou um pouco da questão, né, dos elementos fantásticos, a história já não seria a mesma. A história de Torto Arado, ela é contada pra gente aqui no livro em 3 partes. A primeira parte, que se chama Fio de Corte, ela é narrada pela Bibiana, que é uma das 2 irmãs. A segunda parte pela Belonísia, é a parte que se chama de fato Torto Arado. E a última parte é contada por uma figura mais misteriosa, que a gente só descobre quem é de fato quando chega lá. Então essa parte vai ficar pro nosso segundo vídeo lá com os spoilers. É a parte que se chama Rio de Sangue. Começando então por Fio de Corte, é nessa parte que a gente vai conhecer a família da Bibiana e da Belonísia e já conhecer um pouco a dinâmica de todos os trabalhadores que moram ali em Água Negra. O ponto de partida para nossa história é o momento onde as 2 irmãs estão brincando dentro de casa e elas encontram um objeto que chama muito a atenção delas. É uma faca com um cabo branco, uma faca muito reluzente, muito pontiaguda, e está escondida numa mala que fica embaixo da cama da avó delas, a Donana. Então, elas encontram essa faca, elas ficam fascinadas por aquele objeto e estão ali brincando, por algum motivo, elas levam a faca à boca, e aí a outra, né, naquela coisa bem de irmãs, uma puxa, a outra puxa, puxa da boca da irmã, bota na sua boca, então puxa de volta de novo, no medo de serem pegas pela avó, mexendo nas coisas dela, e é então que elas se dão conta de que nessa brincadeira elas acabaram se ferindo. O que a gente só vem a descobrir mais tarde um pouco é qual das 2 de fato perdeu a língua, porque é isso que acontece. As 2 acabam se ferindo, estão sangrando, os pais chegam logo, veem a cena, né? Os pais dela, que são então o Zeca Chapéu Grande e a Salustina Nicolau, eles levam elas para o hospital e a gente então já descobre que uma delas acabou perdendo a língua nessa brincadeira. É aí que a gente começa a entender o quanto a proximidade dessas irmãs vai aumentar, porque elas vão literalmente, uma vai se tornar a voz da outra. A gente só vai descobrir de fato qual das irmãs que está sem a língua mais à frente, mas como é a Bibiana que vai narrando ali pra gente, a gente entende então que essa relação delas, que já era de uma grande proximidade, ela se torna quase que simbiótica, porque elas se entendem no olhar, no gesto, uma interpreta o que a outra quer dizer para então poder falar, e assim elas vão vivendo. A gente conhece então um pouco mais, né, como eu comentei, dessa dinâmica entre os trabalhadores ali dessa fazenda de Água Negra, e a gente descobre que a família de Belonísia e Bibiana, ela é uma família muito importante, porque a avó delas, a Dona Ana, foi uma das primeiras pessoas que chegou e se assentou ali naquelas terras, e que ela, muito antigamente, servia de cavalo, como eles chamam, para os encantados. Esses encantados, eles vão ter uma presença bem importante na nossa história. E é interessante que o autor, ele não fica dando, assim, muito detalhe do que é exatamente isso, sabe. Ele nos fala que tem os encantados, que tem os cavalos dos encantados e que, assim,
é super natural a forma como ele insere esses elementos culturais. Então, o leitor que fica mais curioso para entender ao certo o que que é essa cultura, acaba tendo que ir pesquisar. E eu achei muito legal de fazer isso, porque para mim a literatura é uma das formas, né, de conhecer épocas, conhecer lugares, conhecer coisas para além da nossa realidade, e que nesse caso é uma coisa que existe de fato. Os encantados, então, eles seriam uma espécie de divindade de uma comunidade bem específica que mora na Chapada Diamantina até hoje, e é como se fosse um grupo religioso que ele mistura, então, as crenças do espiritismo kardecista com as crenças do candomblé, da Umbanda africana. Então é uma coisa bem própria daquele lugar, e a forma como o Itamar Vieira Júnior inseriu isso aqui na história, de uma forma tão simples, tão intrínseca à história, que acaba aproximando a gente dessa cultura que pode ser tão distante para nós que não somos daquela região, né? A Donana, ela já é uma senhora mais idosa, então hoje em dia quem acaba presidindo as reuniões, né, religiosas de todas aquelas famílias que moram ali e recebendo então essas divindades, ou seja, sendo cavalos dos encantados, é o pai das meninas, o Zeca Chapéu Grande. Ele é muito respeitado por ali, porque ele é sim uma espécie de líder religioso mesmo, mas assim, em todas as questões, sabe? Todo mundo vem se aconselhar com ele, acreditam muito, obedecem de certa forma, né, essa presença dele ali. Nas celebrações do jaré, então, como são chamadas essas reuniões, né, o pai das meninas, ele recebe as divindades, né, os encantados, mas para além disso, ele também é uma espécie de curandeiro para todas as pessoas que moram ali. Então, já de início na história, vem uma outra família que tem filhas gêmeas e diz que uma delas está com alguma coisa, tá? A menina tá visivelmente perturbada e vem ali pedir ajuda e tal. E aí, já nessas cenas iniciais, a gente vê então que realmente o Zeca Chapéu Grande, ele possui, de fato, um grande poder, um grande conhecimento das ervas, dessa parte espiritual toda, né? E é bem interessante como eles contam que o pessoal confia nele e que ele recebe, inclusive, para dentro da casa dele, né? Essas pessoas, para dar os tratamentos necessários. As meninas observam, então, tudo o que acontece e ficam com o pé do ouvido, ouvindo as conversas entre essas irmãs, e a gente descobre que as duas, então, seriam apaixonadas pelo mesmo homem, e que houve uma briga ali entre elas, porque uma teria sido pega com este homem que seria o namorado da outra, algo assim, e aí ela ficou muito transtornada e tal. E na verdade essa história que parece meio não ser nada, porque não seria ali com os nossos personagens principais, mas já fica como um prelúdio do que virá a seguir na história das nossas irmãs, que parecem até então tão inseparáveis. Bom, logo em seguida, então, vem morar ali na fazenda de Água Negra o irmão da Salustina, a mãe das meninas, né? Ele é o tio Servó. Ele vem àquela fazenda, assim como todas as outras famílias que ali chegaram, em busca de qualidade de vida, de uma oportunidade de trabalho para ter uma vida melhor. Mas logo tanto ele quanto o leitor já vai ficar bem a par de qual é a real situação de quem vem para esse lugar. Podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que marcasse o tempo de presença das famílias na terra. Podia colocar roça pequena para ter abóbora, feijão, quiabo, nada que desviasse da necessidade de trabalhar para o dono da fazenda. Afinal, era para isso que se permitia a morada. Podia trazer mulher e filhos. Melhor assim, porque quando eles crescessem, substituiriam os mais velhos. Seria gente de estima, conhecida, afilhados do fazendeiro. Dinheiro não tinha, mas tinha comida no prato. Poderia ficar naquelas paragens sossegado, sem ser importunado. Bastava obedecer às ordens que lhe eram dadas. Vi meu pai dizer para meu tio que no tempo de seus avós era pior. Não podia ter roça, não havia casa. Todos se amontoavam no mesmo espaço, no mesmo barracão. Então, assim, logo fica bem claro, né, qual é a real situação das pessoas que moram ali. São todas famílias bastante pobres, sem instrução, né, sem uma educação formal, sem conhecimento dos direitos, né, delas. São famílias, então, descendentes de indígenas e de povos negros que foram escravizados, e eles vêm ali para ficar nesse
regime de servidão, uma espécie de escravidão contemporânea mesmo. Inclusive, tudo que elas podiam plantar, como a gente vê nessa passagem, né, são coisas assim que não vão marcar a terra por muito tempo e tal. Então, qualquer outra coisa, não só de alimento, mas enfim, qualquer outra coisa que essas pessoas precisassem, que elas não tivessem como plantar ali, a única forma delas conseguirem obter era com pouco dinheiro que elas conseguiam vendendo azeite de dendê, que era o que elas extraíam ali daquela terra também. Então elas tinham que viver desses pequenos escambos, né, dessas pequenas trocas. Com a chegada desse tio, então, vem também o filho dele, que é o primo das meninas, ele se chama Severo. E as duas meninas ficam um pouco encantadas com esse primo, né? Mas assim, a gente começa a ver também as diferenças entre as duas irmãs conforme elas vão crescendo. Ali na adolescência, a gente já percebe então que enquanto a Bibiana ela tem uma ânsia por conhecer o que tem para além daquela fazenda, ela quer sair dali, ela quer conhecer lugares, ela quer estudar, ela tem um desejo de se tornar professora e depois, quem sabe, retornar ali para a comunidade para poder, né, ser útil para aquela comunidade através da educação. A Belonísia já acredita que a vocação dela, ela está ali em trabalhar com a terra, né, como os pais dela já fazem. Ela entende então que a vocação dela está ali no cultivo da terra, nos conhecimentos da terra. Essas diferenças elas vão cada vez mais ficando aparentes na relação das irmãs, até que chega um momento assim do primeiro rompimento delas, que a gente vê logo a seguir, que é quando então por questões de ciúme mesmo em relação a esse primo, elas acabam tendo um desentendimento e vão se afastando cada vez mais. Conforme elas vão crescendo, então, a Bibiana, ela se apaixona pelo primo, pelo Severo, e é uma paixão, assim, que está muito relacionada à maneira como eles pensam. Através das conversas deles, né, a Bibiana percebe que o Severo também ele vai tomando consciência daquela realidade em que eles vivem, né, conforme eles vão amadurecendo, e ele também tem essa vontade de sair dali, de procurar estudar, conhecer coisas para além daquela realidade e voltar depois para, de certa forma, ajudar, né, aquelas pessoas e, como eles comentam, dar um descanso merecido para os pais, né, para quando as gerações mais velhas já estiverem numa época de descansar. A família Peixoto queria apenas os frutos de Água Negra, não viviam a terra, vinham da capital apenas para se apresentar como donos, para que não os esquecêssemos, mas tão logo cumpriam sua missão, regressavam. Mas havia os fazendeiros e sitiantes que cresceram em número e que exerciam com fascínio e orgulho seus papéis de dominadores, descendentes longínquos dos colonizadores. Ou um subalterno que havia conquistado a sorte no garimpo e passava a exercer o poder sobre outros, que sem alternativa se submetiam ao seu domínio. Ao perceber tudo isso, apesar da Bibiana tentar conversar com os pais, com o pessoal mais velho em relação a isso, né? O pessoal tem muito medo, eles não têm muito entendimento também de tudo isso. Eles vêm de gerações que vivem nessa situação há muito tempo, eles não têm realmente noção dos seus direitos, né? Enfim, então eles têm bastante receio daquela coisa assim, tipo, não, como é que eu vou falar mal do patrão? Ele tá me dando essa chance e tal. Tem muito disso na fala do pessoal. A Bibiana e o Severo, então, eles começam a se envolver mais e ela acaba descobrindo que ela tá grávida. E ela fica com receio de contar para a família e como eles já têm também essa vontade de ir embora, mas acham que a família deles não vai entender muito bem isso, numa determinada madrugada eles acabam se encontrando e decidindo fugir dali. E é assim que vai terminar a primeira parte aqui da nossa história. Na segunda parte da nossa história, então, Torto Arado, que é narrado pela Belonísia, a gente vai saber o que foi feito, então, dessas irmãs já na idade adulta. É uma narrativa bem diferente da primeira parte, afinal são pontos de vista diferentes, mas nem só por isso. Eu entendi essa divisão como também uma divisão em relação a amadurecimento, porque na primeira parte a gente tem a narração da Bibiana, mas ainda jovem, então tem toda a questão da percepção das injustiças, de uma urgência por uma mudança, curiosidade, né? E tudo isso tem muito a ver com a juventude. Depois, aqui na parte da Belonísia, a gente já tem um relato mais maduro mesmo, mas também um pouco mais severo, de uma realidade assim mais dura mesmo, né? Que são as coisas pelas quais ela vai passar ali durante a idade adulta. E só lá na terceira parte é que eu sinto, de alguma forma, como se fosse uma parte mais de contemplação, uma parte um pouco mais calma,
em comparação a essas outras, e que é narrado por essa terceira figura, que, como eu comentei com vocês, é uma figura que fica misteriosa até que se chegue a essa parte. Mas então, assim, eu acho legal pontuar isso, porque para mim a história ela foi dividida então em 3 partes, não só por ser pelo ponto de vista de 3 mulheres diferentes, por ser realmente assim um amadurecimento, sabe, dessas mulheres que são tão distintas em algumas coisas, mas tão próximas em outras. Aqui, então, a gente vai encontrar o relato da Belonísia. Pela primeira vez, a gente vai sentir na pele dela, ouvir a voz dessa personagem, né, que foi silenciada até então. E a gente vai acompanhar ela, então, em algumas cenas bem desagradáveis, até para se dizer o mínimo, assim, porque o livro ele não tenta de forma alguma romancear relacionamentos abusivos, que é o que é uma das questões pelas quais ela passa. Ele desmistifica essa ideia de que a gente tem que sofrer para crescer, sabe? A escrita do Itamar, ela vai quebrando muitos paradigmas, assim, né? Aquela coisa do som do tabu quebrando, porque realmente ele bota a realidade como ela é, e através do pensamento, dos sentimentos da personagem, a gente vê as coisas como elas são, sem tentar romantizar, nem, né, enfim. A gente conhece aqui uma nova personagem, então, a Maria Cabocla, que é uma vizinha da Belonísia. A Belonísia, ela se casa, ela sai da casa dos pais, e ela tem essa vizinha, não é bem próximo, né, mas é por ali, que é uma dona de casa, ela tem os filhos dela e tal, e ela também acaba passando por um relacionamento bem complicado com o marido, e a Belonísia e ela encontram um apoio, assim, uma irmandade uma na outra. A evolução da Belonísia é uma coisa que é, em certos momentos, triste, mas é bonita de se ver também, porque ela vai recolhendo aquela solidão, aquele silêncio em que ela vive, e isso vai tornando ela cada vez mais sábia, porque não é por ela estar assim, sem esta voz tão aparente, que ela vai se tornar uma mulher submissa, bem pelo contrário. A Belonísia, então, ela vai também crescendo, vai amadurecendo, ao ponto de, mais pra frente na história, ela acabar se tornando uma pessoa de certa influência, de certa confiança também, das gerações mais novas ali de Água Negra. E ela vai também, com o tempo, aprendendo a defender o que é seu, a se posicionar. Sutério passava rigorosamente toda semana e levava o que podia, mas não o deixava levar o melhor, como o meu pai fazia por gratidão. Separava os legumes maiores para casa, para meus pais. Só não o deixava apodrecer nos pés de desgosto, porque achava um desrespeito com a própria terra. Mas se desse para dar aos animais, eu dava, só para não deixar que ele levasse meu suor, minhas dores nas costas, meus calos nas mãos e minhas feridas nos pés, como se fosse algo seu. Diante, então, dessa nova realidade que a Belonísia está vivendo, né, a gente vai ter, então, a volta daquele item mágico, né, quase que mitológico aqui, que foi o ponto de partida para nossa história, que é a faca da Donana, a faca da avó das meninas, que iniciou toda a nossa trajetória. A partir daqui, eu diria que já começa a ter alguns spoilers maiores, e é por isso, então, que eu vou encerrar esse nosso primeiro vídeo, e para aqueles, então, que quiserem conhecer o restante da história, ou que quiserem entender mais a história através de uma análise mesmo, eu convido a voltar aqui para assistir a segunda parte, então. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Para aqueles que não pretendem até então visitar a segunda parte do vídeo, né, para ver o final dessa história, eu espero que até aqui eu tenha conseguido convencer vocês a ler o livro, vale muito a pena, né, essa minha indicação, que não é só minha, ela é aí de milhares de pessoas já, né. Um beijo e até o próximo vídeo.